A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. E esse é o nosso curso Trabalhando com Crianças de Comportamentos Difíceis no Ministério Infantil. Essa aula de número 4, a aula final, nós vamos falar sobre orientações práticas no trabalho de crianças com comportamentos difíceis no Ministério Infantil. Queremos passar para você alguns princípios importantes para que você possa ajudar as crianças de comportamento difícil do Ministério Infantil da tua igreja. Parabéns para você que chegou nessa aula, perseverou, chegou ao final desse curso. Muitos começam o curso e acabam desistindo no final. Mas essa aula vai ser abençoadora para a tua vida. Que Deus possa te capacitar, te ajudar muito nessa aula. Lembrando, se você já assistiu às 4 aulas e ainda não se inscreveu no canal, vá lá se inscrever, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o teu comentário no final dessa aula, da onde você tem assistido essa aula, se essa aula tem abençoado a tua vida. Tudo isso abençoa o nosso canal e torna o nosso canal mais relevante. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre orientações práticas para o trabalho de crianças com comportamentos difíceis no Ministério Infantil. Muitas pessoas no Ministério Infantil, quando nós tratamos desse assunto, ele vem nos perguntar: pastor, eu não sei o que fazer, eu tenho uma criança de comportamento difícil no Ministério Infantil da minha igreja, mas não sei o que fazer. Então, nós queremos te ajudar a trabalhar com essas crianças e ajudá-las a controlar esse comportamento e realmente mudar essa maneira de agir, ou de pensar, ou de se comportar. Primeira coisa importante, algumas coisas para aqueles que vão trabalhar no ministério com crianças, principalmente de comportamentos difíceis. Pastor, quais são as coisas que eu preciso ter para trabalhar com essas crianças? Primeiro, amor. Trabalhar com essas crianças vai exigir realmente de você muito amor por essas crianças. Então, quem trabalha com uma criança com comportamento difícil sabe o quanto é difícil. Às vezes você aconselha, às vezes você fala e essa criança parece mostrar um comportamento totalmente diferenciado daquilo que você está instruindo. Então, primeira coisa, o teu coração deve estar apaixonado por esse ministério com essas crianças. Então, o amor é a base de tudo. Trabalhar com essas crianças, aconselhando, corrigindo, com amor, é muito importante. Então, para aqueles que vão trabalhar com essas crianças, o amor é essencial. Segunda coisa importante é a paciência. Ser paciente, aconselhar, repetir os aconselhamentos, mostrar as regras de comportamento, fixar essas regras com essas crianças, é um trabalho de paciência. Muitas vezes eles vão provar a sua paciência, muitas vezes eles vão te afrontar, eles vão te responder áspero, eles vão fazer totalmente diferente daquilo que você está trabalhando com eles. Então é muito importante você estar com muita paciência, pedir a Deus realmente que haja paciência no seu tratar com essas crianças, porque isso é importante. Outra coisa importante que vai exigir de você é a empatia. Pastor, o que é empatia? Sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. Muitas vezes nós vamos precisar se colocar no lugar da criança, entender todo o ambiente que ela está vivendo, o quanto isso é difícil para ela naquela idade, enfrentar aquela situação. Então a empatia vai ser muito importante para trabalhar com essas crianças. Então eu preciso trabalhar com elas, sentindo o que elas estão sentindo, compreendendo o quanto é difícil para elas aquela situação, e isso vai exigir daquele conselheiro que vai trabalhar com essa criança muita empatia. E por fim, importante também a perseverança. Elas não vão mudar de comportamento imediatamente, elas não vão ser transformadas imediatamente. É um longo processo, muitas vezes vai durar 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo vai durar, mas o importante para você é não desistir dessa criança, não desistir desse adolescente, realmente acreditar que Deus pode transformar a vida deles. Então, primeiro ponto importante, o conselheiro que vai trabalhar com crianças de comportamento difícil, ele precisa
estar cheio de amor, ele precisa ser paciente, ele precisa sentir o que a criança sente pelo dom da empatia e, por fim, ser perseverante para que ele possa realmente trabalhar com essa criança. E aí, você que está assistindo essa aula, essas qualidades estão presentes no teu ministério? Você está pronto a aceitar o desafio de ajudar essas crianças? É muito importante você entender, Deus está te chamando para ajudar essas crianças. Se encha do amor de Deus, busque ser paciente, busque ser empático, sentir o que o outro sente e seja perseverante naquilo que Deus quer fazer na vida das crianças. Acredite, Deus tem um projeto na vida dessa criança, um comportamento tão difícil. Deus tem um projeto na vida desse menino, dessa menina, que te faz, às vezes, pensar o que eu vou fazer para ajudar, como eu vou ajudar. E muitas vezes ter o desejo de desistir, dizer, não vou mais fazer nada, deixa ele lá de lado. Deus tem um plano e um projeto na vida dessas crianças. Deixa o teu comentário, já gostou desse começo da aula? O que você acha que é importante, que você já fez, já aplicou e deu certo? Coloca aí no comentário. Tem alguma dúvida? Coloque aí. Qual é a tua dúvida? Coloque a tua dúvida e nós vamos procurar te ajudar. Isso é muito importante. Ponto 2. Orientações práticas para ajudar essa criança. Pastor, eu tenho uma criança que me dá muito trabalho, eu tenho uma criança que é muito complicada. O que eu devo fazer com essa criança? Primeira orientação prática. Ore pela vida dessa criança. A oração é uma ferramenta de transformação essencial no ministério com crianças. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele trabalha convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quem vai transformar, quem vai mudar o comportamento dessa criança de comportamento difícil é o Espírito Santo. Então coloque essa criança em oração, ore por essa criança, coloque o nome dela com um propósito. Eu vou orar todos os dias pela vida do João, da Maria. Eu vou pedir que o Espírito Santo mova esse coração, transforme esse coração. Uma das funções no ministério infantil que Deus nos chamou é sermos evangelistas de criança. Pastor, o que um evangelista de criança faz? Ele ensina a palavra de Deus com amor, com carinho, dedicação e acredita no poder transformador da palavra pela ação do Espírito Santo. Como é que eu vou vivenciar esse poder transformador da palavra pela ação do Espírito Santo? Através da oração. A oração é uma ferramenta espiritual poderosa. Quando nós estamos orando pela criança, nós estamos conversando com Deus e pedindo graça, força e poder para que a vida dessa criança seja transformada. Então, a primeira orientação para trabalhar com uma criança de comportamento difícil é termos o hábito de orar por essa criança, de colocarmos diante de Deus essa criança e pedir que o Espírito Santo venha mover o seu coração, venha mover a sua vida. Como eu posso fazer isso? Reserve um momento na aula para orar com essa criança. Então, no final da aula, reserve uns 5 minutos. Quando todos saírem, diz, olha, fica um pouquinho aqui com o tio, fica um pouquinho aqui com a tia, eu quero orar por você. Eu quero saber o que está afligindo o teu coração, eu quero entender o que você está vivendo lá dentro da casa ou com você mesmo e quero orar pela tua vida. Então, tem um momento na tua aula para uma oração individual com essa criança, um momento realmente você vai dizer para ela, olha, eu quero orar pela tua vida. É importante isso daí, porque muitas crianças estão só apenas buscando atenção. E quando você começar a fazer isso, esse momento de oração individual com essa criança, você vai ver que isso vai mudar totalmente uma situação. Então, isso é importante. Segunda orientação muito importante para você, estabeleça rotinas claras dentro da sala de aula, dentro do culto infantil. É muito importante, às vezes a gente fala, mas eu já falei 200 vezes, já falei tanto sobre o que pode e o que não pode. Coloque essas rotinas de maneira clara, faça um mural dentro da sala de aula, coloque, olha, as rotinas da nossa aula é essa.
Valorize essa rotina, porque muitas vezes nós mesmos esquecemos das regras. Muitas vezes dizemos, olha, não pode usar o celular na sala de aula. E de repente eu estou no meio de uma aula, eu paro a minha aula para atender um telefonema, ou de repente eles estão numa atividade, eu estou ali na rede social, no WhatsApp, e eu mesmo me esqueço dessas rotinas claras na sala de aula. Então é necessário ter rotinas claras. Coloque de repente 5 regras importantes dentro da sala de aula. Então coloque aquilo lá. E as outras regras eu coloco lá no mural e eu vou dizer, toda vez que a criança quebrar, eu vou dizer, olha, eu estou chamando a tua atenção porque a regra é essa e você está quebrando essa regra. Muitas vezes é importante isso, eles compreender porque estão sendo chamados a atenção, porque nós estamos tendo aquela atitude de correção com ela. Então, ter regras claras dentro da sala de aula, estabelecer essas regras de maneira clara é muito importante. Cuidado também com aquela coisa de sermos injustos. Regras que valem para um, mas não valem para outro. Todas as regras dentro da sala de aula valem para todas as crianças. Não importa se é a filha da líder, se é a filha do pastor, se é o meu filho, se é o meu sobrinho. Regra é regra e deve ser cumprida. Então, ter regras claras é muito importante. Quando a criança está com dificuldades de comportamento, ela se sente mais segura. E quando sabem o que esperar. Então, elas sabem o que vai estar dentro da sala de aula, quais são as regras da sala de aula, e isso vai trazer segurança. É interessante isso, mas muitas crianças estão desafiando porque elas querem receber um não. E quando elas sabem quais são as regras, isso vai dar segurança. A previsibilidade vai trabalhar na ansiedade da criança, então ela não vai se sentir tão ansiosa e vai ajudar no seu controle emocional. Então é muito importante ter dentro da sala de aula regras claras que valem para todo mundo e devem ser cumpridas. Que eu devo ser o exemplo desse cumprimento de regra. Não pode celular, não pode para mim e para ninguém. Então eu devo ter essa mentalidade. Então isso é importante. Como eu aplico isso daí, pastor, dentro da minha sala de aula? Primeiro, monte um quadro de regras dentro da sala de aula. Então vai lá, coloca um mural com as regras da sala de aula. Outra coisa importante, repita quantas vezes for necessário. Então, quantas vezes for necessário, repita qual é a regra dentro da sala de aula. Use visuais, espalhe cartazes dentro da tua sala de aula do culto infantil com as regras de comportamento ali, para que isso venha ajudar as crianças a realmente trabalhar muito forte nisso. Então, primeira orientação, o que eu vou fazer? Orar pelas crianças e pedir que o Espírito Santo venha mover suas vidas e corações. Segunda coisa importante, ter regras claras que devem ser cumpridas por todos, que devem estar visualmente dentro da sala de aula e repetir essas regras quantas vezes for necessário. Ponto 3, importante também, oferecer regras simples e positivas. Então, dentro da sala de aula, as regras devem ser simples. Respeite o próximo. Desligue o celular quando a aula começar. Não aceitamos palavrões dentro da sala de aula. Regras simples e claras. Crianças se comprometem melhor quando as regras são curtas, com linguagem positiva. Isso pode ajudar a criança a entender melhor as regras. O que é linguagem positiva? Aquilo que fazemos. Então, evitar linguagem negativa. Não brigue. Então, o que eu faço como positivo? Seja cordial. Então, é uma regra positiva. Não converse. Qual é a regra positiva? Fale somente o necessário. Então, é importante isso trazer regras positivas. Como é que eu aplico? Crie 3 ou 5 regras principais. Então, vou criar dentro da sala de aula 3 ou 5 regras principais, ou os pilares do comportamento. Tipo, falamos com carinho, esperamos a nossa vez, cuidamos dos nossos brinquedos. Repita essas regras sempre que houver um trabalho do Ministério Infantil.
Então eu vou repetir essas regras. Olha, quais são as regras principais aqui antes de nós começarmos o culto infantil? Quais são as regras principais antes de começarmos as nossas aulas? Então eu vou repetir essas regras para ajudar as crianças. Outra coisa importante, eu já falei sobre isso, mas vale a pena lembrar, usar outros tipos de linguagem. De repente, em vez de eu escrever uma frase, colocar um desenho simbolizando aquilo que não fazemos ou aquilo que não aceitamos como comportamento dentro de sala de aula. Isso vai ajudar bastante. Então, é importante orar pelas crianças, estabelecer regras. Essas regras devem ser claras e diretas, regras simples, para que as crianças venham aprender. Ponto 4. Observe e identifique gatilhos. Comportamentos difíceis geralmente têm um motivo. Esse motivo na psicologia, na parte terapêutica, é chamado de gatilhos. Então, coisas que estão acontecendo que levam essa criança, esse adolescente a ter aquele certo tipo de comportamento. Pastor, como é que eu vou fazer para identificar gatilho? Como é que eu vou fazer para identificar essas situações? Como é que eu faço isso? Vínculo emocional. Então, crie, fortaleça o vínculo emocional. A criança muitas vezes vai te dizer aquilo que está acontecendo, mas só vai dizer para aquele que ela confia, para aquele que ela se sente acolhido, ela se sente ouvido. Então, muitas vezes o trabalho da correção de um comportamento não é imediato. Não é do dia para a noite. Você vai gastar um tempo, vai investir um tempo nisso para que você possa ajudar essa criança. Então, crie vínculo emocional e a criança vai muitas vezes te dizer qual é o gatilho que está acontecendo. Outras vezes você vai ter de ser observador. Então, comece a observar o comportamento da criança, o que aflige a criança, o que deixa a criança desconfortável. De repente, numa conversa, você vai perceber que entrou num assunto, aquilo deixou a criança desconfortável. Então, eu vou observar, principalmente no caso de abuso. Muitas vezes você está falando sobre alguém, sobre um tio, sobre um primo, sobre alguém que está cuidando dela, e você vai ver que aquilo causa sofrimento, causa angústia, ou ela vai falar alguma coisa, você percebe isso, que o olho enche de lágrimas, o semblante se torna triste, alguma coisa está errada. Então precisamos identificar os gatilhos emocionais. Outra coisa, quando nós conseguimos identificar aquilo que provoca aquela situação, nós vamos ajudar a criança a combater aquele comportamento e vencer aquele comportamento. De repente ela está numa situação e aquilo está provocando esse comportamento difícil. Quando você identifica qual é a causa, qual é a razão, é mais fácil combater esse comportamento. Então, quarta dica importante, identifique o gatilho, aquilo que leva a criança a ter esse comportamento. Pastor, identifiquei esse gatilho, o que eu vou fazer agora? Ensine a criança a se prevenir antes que o comportamento aconteça. Então, ajude a criança a identificar, olha, eu tenho dificuldade com isso. Então, quando você perceber que essa situação está acontecendo, evita essa situação. É quando você perceber que algo está te incomodando, então sai de perto, vai para um lugar restrito, vai para um lugar mais distante, porque isso vai te provocar um comportamento agressivo, vai te fazer... Então, ajudar a criança a identificar o gatilho, combater aquele sentimento, aquela reação que vem depois disso é muito importante. Muitas vezes é melhor trabalhar na prevenção do que na correção depois que o erro aconteceu. Então, isso é importante. Então, ponto 4, identificar gatilhos que provocam situações é muito importante. Tá gostando? Deixa agora o teu comentário, da onde você está nos assistindo. Coloque aí, você já tinha pensado nessas coisas, essas coisas estão te ajudando, já aplica na tua aula, coloca aí se você já aplica, se você vai começar a aplicar, coloque o teu comentário. Se ainda não fez, vai lá agora e dá um joinha, dá um like, coloque o like. Outra coisa importante, se inscreva no canal, isso é muito importante. Ponto 5, dê atenção positiva. Pastor, o que quer dar atenção positiva? A criança, muitas vezes, ela está buscando atenção, mesmo quando elas estão num comportamento negativo.
É muito interessante quando você vai estudar a área comportamental na psicologia ou na terapia, você vai ver uma coisa que às vezes é até chocante para mim quando eu ouvi sobre isso. Muitas crianças preferem estar apanhando dos pais ou dos educadores. Por quê, pastor? Porque até mesmo no momento que ela está sendo corrigida, ela está sofrendo, às vezes ela está apanhando, ela se sente prazer naquilo, porque é o motivo, é o momento que ela teve atenção daqueles que ela está buscando atenção. Então, muitas vezes, em comportamentos negativos, a criança só está dizendo assim: eu preciso de atenção. Então, eu preciso dar atenção positiva, dizer para ele ou para ela: olha, você é importante. Olha, eu te amo, eu que estou aqui para te ajudar. Olha, você é um presente de Deus. Use frases de reforço positivo. Muitas pessoas não sabem disso e dizem: olha, você só é um problema, você só traz dificuldade, o teu comportamento é ruim, você não é bom, e a criança absorve aquilo. Então, traga frases de comportamento positivo. Ensine para a criança que ela não precisa daquele comportamento negativo para que ela tenha a tua atenção, a atenção do pai, do avô, da avó, que muitas vezes ela não precisa fazer o que está fazendo para ganhar atenção. Muitas vezes ela precisa aprender a dizer: olha, eu estou precisando de atenção, eu preciso conversar com alguém. Então isso é muito importante. Pastor, como é que eu faço para aplicar esse ponto 5? Primeiro, elogie atitudes positivas da criança com frases positivas, como: você é muito gentil, parabéns, eu gostei de ver como você se comportou bem nessa aula. Olha, eu estou muito feliz pela maneira que Deus tem abençoado a tua vida e teu comportamento tem mudado. Então, frases positivas vão ajudar essas crianças. Muitas vezes, diga para ela, elogie atitudes positivas e evite, muitas vezes, só se for necessário, corrigir atitudes negativas. Mas diga para ela, se for necessário, diga: olha, esse comportamento não é bom, a maneira que você está agindo não é certo, mas você é uma boa pessoa, você é um bom menino, você é uma boa menina e pode mudar esse comportamento. Então, ponto 5, dê atenção positiva, é importante. Ponto 6, vamos lá, ponto 6, haja com calma e firmeza. Então, muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o comportamento mexe com o nosso emocional e muitas vezes você vai dizer: não grite, mas você já está gritando. Não seja agressivo, mas você está sendo agressivo com palavras. Então, haja primeiro com calma e firmeza. A criança precisa sentir que o adulto está no controle. Então, nós precisamos, através das nossas atitudes, da nossa ação, da entonação da voz, dizer: olha, eu estou no controle, eu estou controlado, eu preciso que você se controle agora. Outra coisa, mesmo em momentos que sejam desafiadores para você, mesmo naquele momento que tenta tirar você do sério, mesmo naquele momento que provocou, você viu a situação, você já falou, você já aconselhou e de repente está fazendo tudo errado de novo e isso vai tirar você do sério. Pare, respire, peça graça a Deus e vá de maneira calma, de maneira tranquila, aconselhar essa criança. A firmeza transmite segurança e ensina limites. Filho, filha, não pode agir dessa maneira. Não pode fazer assim. Olha, isso não é certo, está errado. Mas não tem mais, isso está errado. É um comportamento errado e precisamos trabalhar para mudar esse comportamento. Então, com firmeza, de maneira calma, tranquila, transmitindo serenidade, mostrando para a criança que você se importa com ela, isso vai ajudar muito. Então, seja firme, não perca o controle da situação. Como eu aplico, pastor, esse princípio? Primeiro, fale com voz tranquila, porém firme. Não pode. Essa maneira que você agiu não foi certa, você agiu de maneira errada. Evite punições severas ou reações excessivas. Então, muitas pessoas precisam entender que a punição é necessária, mas não pode ser em excesso.
Então, eu preciso agir com justiça, corrigir o erro, evitar punições excessivas e severas. Outra coisa, vamos sentar juntos para conversar. Então é necessário muitas vezes chamar o João, chamar o Pedro, chamar o Antônio, sentar com eles e dizer: como é que essa briga começou? O que aconteceu que ele te xingou? Por que ele usou esse palavrão? Por que ele está tão agressivo com você? O que está acontecendo? Então esse momento de sentar junto, conversar, vai ser essencial para trabalhar com essas crianças. Gostou? Deixa aí. O que foi importante para você até agora na aula? O que você já aplica? Tem mais alguma orientação, mais alguma dica que você faz, que você achou importante e às vezes esquecemos de falar? Deixa aí no comentário. Da onde você está nos assistindo? Queremos saber aonde estamos alcançando. Coloque: eu sou fulano de tal, da cidade de tal, do estado tal. Isso é importante. Ponto 7. Crie vínculo afetivo. Lembre-se de uma coisa: a criança precisa se sentir acolhida e amada por mim e por você dentro do Ministério Infantil. Como ela vai sentir isso? Vínculos afetivos. Promova dentro do Ministério Infantil trabalhos fora do culto infantil, fora da escola bíblica infantil, uma tarde de brincadeira com as crianças, num local fora do local da igreja. Vou levá-las para um parque, para uma praça, para passarmos uma tarde junto. Pastor, por que isso é importante? Porque vai criar vínculo entre o professor e o aluno, entre o educador e o educando. E esse vínculo é muito importante para ajudar as crianças. Muitas crianças com comportamentos difíceis têm carência emocional. Ninguém se importa com ela. Eu falo que pequenos gestos fazem toda a diferença. A criança chegou no culto infantil, na sala de aula, você olhar para ela e dizer: opa, cabelo novo, cortou o cabelo, mudou o penteado, que legal, gostei. Olha, parabéns, hoje é o teu aniversário, o tio está sabendo que você fez aniversário hoje. Ou essa semana você fez aniversário, o tio pode orar por você? Legal, camisa nova, roupa nova, olha que bonito, você ficou muito bem com essa roupa. Pequenas atitudes criam vínculo emocional, transmitem a mensagem: olha, eu me importo com você, eu reparo em você e tenho carinho por você, olha, estou pronta a te ajudar. Muitas vezes no Ministério Infantil, principalmente na área do aconselhamento, do acolhimento, falta esse vínculo emocional. Então procure atividades para fortalecer o vínculo emocional. Dê atenção individualizada. Chame sempre a criança pelo nome. Pastor, eu sou esquecido, não lembro o nome da criança. Cria crachá, coloca o crachá ali. Busque conhecer, chamar pelo nome. Ô João, você está bem hoje? Ô Pedro, como é que está a tua família? Marcos, eu me importo com você. Tudo isso é muito importante. Então, fortalecer vínculo e afeto é muito importante para trabalhar com essas crianças de comportamento difícil. Ponto 8. Use estratégias visuais e atividades lúdicas. Então, coloque as regras da sala de aula, da regra do culto, em forma de cartaz, em forma de visual. Espalhe pelo ambiente do culto. Então, que a criança bate o olho, já sabe o que pode e o que não pode naquele ambiente. Isso é importante. Recursos visuais e brincadeiras ajudam a prender a atenção da criança e a fixar especialmente as regras dentro da sala de aula. Então, atividades lúdicas, jogos e brincadeiras. Existe na área lúdica jogos cooperativos que ensinam a criança a trabalhar em equipe, a respeitar a regra do grupo. Então traga para dentro das tuas aulas, para dentro do Ministério Infantil, todas essas ferramentas que você tem, que é muito importante para ajudar as crianças dentro do Ministério Infantil. Pastor, como é que eu faço para aplicar isso? Use fantoches, figuras, vídeos curtos, músicas, gestos, jogos que envolvam as crianças e fixem as regras dentro da sala de aula. Então isso é muito importante. Gostou? Já deixou o teu like, já se inscreveu no canal, já ativou a notificação. Da onde você está nos assistindo, se ainda não inscreveu, coloque. Isso é muito importante. É muito bom ter você nessa aula. Ponto 9, já estamos chegando no final. Inclua a criança com sabedoria.
Inclusão. Mostre para todos no grupo, não importa se você tem 30, 40 crianças, cada uma delas importa. Uma coisa importante, na parábola das 100 ovelhas, a maior mensagem é essa: todos importam dentro desse rebanho. Dentro do Ministério Infantil, mostre para as crianças, você tem um valor inigualável para Deus e nós nos importamos com você. Toda criança precisa se sentir parte do grupo. Infelizmente, quando nós temos uma criança de comportamento difícil, o que nós fazemos? Separamos ela, procuramos afastar ela de nós. Ei, Deus está te falando, abrace essa criança, mostre para ela que ela tem importância. O dia que ela não vem, a gente diz graças a Deus, ele não veio. Não é assim que se trabalha com o Ministério Infantil. O dia que ele não vem, se você tiver o contato, ligue e diga para o pai e para a mãe: eu senti a falta do Pedro, senti a falta do João. O dia que ele voltar para a aula, diga: olha, você fez falta, foi muito importante, você é muito importante, nós sentimos muita falta de você na aula. Por quê, pastor? Porque ela precisa se sentir parte do grupo. Quando a criança se sente parte do grupo, isso fortalece ela, aumenta a sua autoestima, reduz a resistência às ordens, aquilo que é imposto, e torna a criança parte do ambiente, ela se sente bem em estar. Então isso é muito importante. Então inclua a criança com sabedoria. Como é que eu faço isso? Convide a criança para realizar pequenas tarefas fora da atividade normal da igreja. Ô fulano, o tio queria te convidar para nós fazermos um estudo bíblico, eu e você. Então vou passar um texto, você vai ler, vai responder. Eu queria ter esse momento. Outra coisa importante, elogie contribuições positivas e permita que cada criança entenda que cada uma é diferente da outra. Cada um tem um dom e talento diferente no nosso grupo, mas todas elas são importantes. Gostou desse ponto? Escreve aí, deixa o teu comentário. E por fim, ponto 10, orientação de número 10. Invista no seu treinamento e capacitação. Dentro do Ministério Infantil, treinamento e capacitação é essencial. Pastor, eu estou nesse curso gratuito. Amém. Mas existem muitos outros cursos que vão te ajudar. Falando disso, estamos agora com a inscrição aberta por tempo limitado na especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Um curso totalmente online, onde você vai aprender todo o fundamento, todos os princípios, para ajudar crianças de comportamentos difíceis, e não só essas, crianças que sofreram abuso, crianças que estão em depressão. Como é que eu ajudo essas crianças? Como é que eu faço para trabalhar com essa criança? O curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil vai te ajudar. WhatsApp 1998 235-2607. Quero fazer a minha inscrição na especialização. Mande agora mesmo essa mensagem e participe desse curso que vai te ajudar bastante. Então, investir na minha qualificação e no meu treinamento é muito importante. Professores bem preparados sentem-se mais seguros e têm mais ferramenta para lidar com situações difíceis. Então, se você investir, quanto mais você investir no teu conhecimento, vai te dar ferramenta, vai te dar estratégia que vão te ajudar a trabalhar com essas crianças. Gostou desse curso? Agora anote a senha de número 4, envie a senha 1, 2, 3 e 4 para o WhatsApp 1998-235-2607, para que você possa receber o seu certificado. O certificado será enviado no prazo de até 30 dias. Senha de número 4, investir no conhecimento para ajudar crianças do Ministério Infantil é algo que não tem preço. Senha de número 4, investir no conhecimento para ajudar as crianças do Ministério Infantil é algo que não tem preço.
Senha de número 4, investir no conhecimento para ajudar as crianças do Ministério Infantil é algo que não tem preço. Envie a senha 1, 2, 3 e 4 para o WhatsApp 19 98235 2607 com teu nome completo e nós vamos enviar no prazo de até 30 dias gratuitamente o certificado para você desse curso. Se não pedir o e-book com todo o conteúdo, peça o e-book, vai abençoar a tua vida e abençoar o nosso ministério. E se você quer inscrições abertas para o curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil, envia para nós o WhatsApp 19 98235 2607. Quero me especializar no aconselhamento de crianças. E nós vamos dar toda a informação do curso online que vai abençoar a tua vida. Preço promocional exclusivo para você, mas as vagas são limitadas. Mande agora mesmo a tua mensagem. Fique na paz do Senhor. Amém.